Tu já sentiu que a tua rotina é uma mentira? Tu já assistiu a vídeos de pessoas meditando, acordando 5 horas da manhã, bebendo um chá e fazendo um monte de coisa. E aí você tenta copiar aquela rotina, tenta se inspirar naquela rotina, só que na semana que vem tu já manda tudo pro ralo. Por que que isso acontece? Aqui o problema não é só falta de disciplina ou uma coisa do tipo. O problema é que você, por exemplo, tá tentando construir um castelo de cartas, só que você tem Parkinson. Ou seja, você não vai ter nenhum resultado com isso. Hoje eu não vou te ensinar a ser um robô da produtividade, um cara que tem uma disciplina do caralho. Não, eu vou só te ensinar como que utiliza o Google Calendar, Discord ou Notion, qualquer um de algum programa, pode ser até o Notes do iCloud ou do seu celular, de uma forma que você tenha uma rotina leve e simples de ser aplicada e que funciona para qualquer tipo de pessoa que é adaptável. Se você acha que a sua cabeça está explodindo com tantas tarefas para você organizar, relaxa, espera um pouco, que hoje eu vou te ensinar coisas simples que funcionam de verdade. Não esse emaranhado de técnicas que você coloca para colocar em prática e não dá certo. Então, vem comigo que eu vou explicar tudo de uma maneira um pouco mais simples. O cérebro em si não foi feito para você guardar listas, mas sim processar ideias. Como assim processar ideias? Você não precisa de listas do que fazer, e sim de como o que fazer. Se você tem formas de como fazer aquelas coisas, você não precisa de uma lista gigante de coisas que você precisa fazer num dia só. Se, por exemplo, você tem um processo simples de manhã eu vou fazer o meu trabalho, de tarde eu vou fazer alguns projetos pessoais e de noite eu vou descansar. Simples, mas funciona. É só uma coisa que você não precisa exagerar tanto. Você só precisa de coisas que são simples que funcionam. Por exemplo, nesse dia especial eu tenho tal chamada marcada em tal horário. Beleza, eu só anoto aquilo e pronto. E eu continuo a minha rotina comum de forma simples. Que ela funciona de uma certa forma que você consiga não se acumular com muitas ideias. Mas então, todo esse planejamento que a gente faz basicamente se torna inútil? Sim e não. Na verdade, você tem que fazer muitas coisas e conseguindo praticar poucas coisas, porque você não se acostumou com as poucas coisas. Se você não tem costume de fazer coisas simples, você não vai conseguir fazer coisas complexas. A lógica é muito, muito óbvia. Se você quer fazer coisas mais complexas, você precisa do fundamento, da base de como faz aquelas coisas mais simples para conseguir coisas mais complexas. Por exemplo, eu quero ter uma rotina meramente funcional. Eu só preciso fazer coisas que funcionam primeiro, coisas que não são complexas. Por exemplo, só tenho uma ideia na cabeça de como que vai ser o meu dia e basicamente organizar essas coisas do mais difícil ou do mais importante para o mais menos importante. E assim eu consigo transformar a minha rotina de uma coisa mais saudável. Agora, se eu quero começar já com Notion completo, com Second Brain, ou com Planner, com várias outras coisas assim, jogado assim, você não vai conseguir seguir nada disso porque você tá querendo pular muita etapa e você não vai conseguir fazer esse tipo de coisa, a não ser que você seja um super humano. Tenta ser realista consigo mesmo e faça coisas que você consiga fazer e depois você pode ir adicionando mais coisinhas. Quer dizer que o planejamento que você fez, ele seja inútil. Ele é importante, mas ele não foi feito para o seu momento atual, pro seu estado atual. Mas antes de eu te apresentar como que usa o Google Calendar ou como que funciona, pelo menos essa ideia base, você precisa entender um conceito biológico que 90% das pessoas não buscam entender e que simplesmente ignora isso, e isso acaba fazendo elas não cumprir o processo de fazer essas tarefas. Ela acaba que falha no processo. Com calma, eu vou te explicar por que isso acontece. Se você quer ter uma rotina minimamente funcional, você precisa ter em base coisas simples que funcionam. Ter uma boa hora de sono. Se você quer evoluir sua hora de sono para uma hora de sono mais utilizada, você tem que pelo menos ter um horário de sono monofásico. Um horário de sono que funciona normal seria das 23 até as 8, ou pelo menos 7 a 8 horas de sono que o ser humano normal deveria ter. Aí isso você poderia utilizar essas questões de sono, mas isso eu falaria em outro vídeo, que é uma coisa mais complexa. Mas por enquanto é mais fácil você começar com o que funciona, com uma saúde básica que funciona. E ter uma rotina que tenha consistência, você precisa ter consistência no seu sono. Senão uma coisa não adianta a outra, sabe?
se você tem certos horários para seguir na sua rotina, você tem que ter um horário de sono que se encaixa na sua rotina. Bom, você tem agora o horário de sono correto, você consegue dormir bem, você consegue trabalhar de forma legal o seu dia. E como que eu vou organizar então essa minha rotina? Ela vai ser baseada, essa rotina, com base nos seus picos de dopaminas ou picos de energia. Basicamente você vai pegar e entender como que o seu corpo funciona, entender como que seu corpo trabalha, porque cada corpo trabalha de um jeito, e entender os momentos que você tem mais energia e mais força de vontade para fazer as coisas. E é nesses momentos que você vai organizar a sua rotina para fazer as coisas mais difíceis nesses momentos de grandes energias. E as coisas mais importantes também. Aí depois você faz as coisas menos importantes e para outros horários. Por exemplo, vamos supor no meu caso, que eu durmo 11 horas, acordo mais ou menos 6h30, e eu tenho um pico de energia entre as 8 da manhã até as 3 da tarde. Esses horários que eu tenho a pico de energia das 8 até as 3 da tarde, sem contar o horário de almoço, eu posso utilizar ele para fazer as coisas mais importantes primeiro, e depois fazer as coisas menos importantes no fim da tarde. Mas não adianta você estar com o seu sono regulado, com o seu horário definido de picos de energias, com a rotina baseada nisso, e sua cabeça ainda está lotada de coisa. Por isso que vem o Notes, o Discord ou qualquer outro aplicativo de anotação. Esse aplicativo de anotar as coisas vão te dar uma aliviada muito grande. E eu vou explicar por quê. Como que funciona no meu caso? Eu utilizo o Notion como armazém de projetos grandes. Nele eu organizo projetos que são um pouco mais complexos, porque precisam ser anotados de uma forma mais complexa, como roteiro, ou projetos de edição de vídeo, ou projetos de criação de alguma coisa. Eles têm algumas etapas para funcionar e elas precisam ser organizadas de uma forma mais enxuta. E assim eu anoto essas certas coisas e certos projetos, me organizo em Notion. E aí eu utilizo o Discord para anotações de ideias gerais, jogadas mesmo, de forma muito geral, onde eu posso só esvaziar na cabeça. Eu posso usar o Notion ou o Discord, mas eu também posso usar, por exemplo, um caderno. Caderno você pode jogar ideias também aleatoriamente, para caso você esteja muito cansado de estar na frente de uma tela de um computador. Mas também tem outras coisas que você pode utilizar, tipo o Note do seu próprio celular. Você pode usar ele para jogar suas ideias e depois você transportar essas ideias para algo mais complexo para o Notion. Ou você pode também utilizar o Note do iPhone que é vinculado com o MacBook, se caso você tenha, né, MacBook. Que aí já tá bem mais simples de você utilizar e você pode estar usando em qualquer lugar. Mas o Notion e o Discord, você também tem essa versatilidade de você estar utilizando o celular, tanto no computador. Então eu recomendo esses programas porque como eles funcionam em nuvem, você tenha uma certa facilidade de não perder essas coisas caso você formate seu computador ou você formate seu HD ou alguma coisa do tipo. Bom, para ser bem mais prática, eu vou fazer uma demonstração rápida de como que eu utilizo, que aí fica mais fácil de você só entender como que funciona mesmo, em vez de eu ficar só falando aqui. Bom, pessoal, eu normalmente começo os projetos com basicamente projetos grandes, né? Projetos grandes eu normalmente organizo com o Notion. O Notion ele é perfeito para eu organizar projetos maiores, onde tem mais complexidade e onde eu preciso me organizar melhor. Só que tem outras formas também que eu uso, além do Notion. Normalmente o Notion é para projetos mais complexos, mas normalmente as ideias e as coisas que vão fluindo de alguma certa forma, eu utilizo o Notes do iPhone e o Discord. Eu uso ambos os dois porque os dois trabalham muito bem entre si. O Notion, o Discord, tanto porque o Discord ele é nuvem e não importa qualquer sistema operacional ele vai estar funcionando. O Notes é porque ele está vinculado tanto no meu MacBook quanto no meu iPhone. Então ele acaba sendo muito útil. Mas se eu não tiver o Notes eu posso utilizar o Discord. Então ambos são coisas que você pode utilizar dependendo do que você tem. Como que eu uso o Notion? Normalmente eu tenho um Notion que é um dashboard, acho que vocês já ouviram falar de dashboard, que é onde é um painel geral onde tem várias coisas que você precisa fazer. Eu normalmente coloquei aqui, normalmente eu gosto de coisas mais simples, eu coloquei projetos e estudos. Aqui são basicamente todos os projetos que eu tenho para fazer e
os estudos que eu tenho para fazer. Basicamente é uma planilha onde eu coloco os estudos que eu tô fazendo em andamento e tal, e todo o detalhe sobre como tá o projeto e como tá o andamento dele. Você pode fazer de qualquer forma, a criatividade é o seu limite. E você pode até utilizar a agenda para anotar horários e específicos, reuniões. A agenda que eu utilizo já é vinculada junto com o meu Google Calendar, então toda vez que eu adicionar alguma coisa aqui, ele já vai estar adicionando junto com a minha agenda do Google e vice-versa. E os estudos também, eu trabalho da mesma forma que os projetos, que são em formas de semanas de estudos, semanas de revisões e por aí vai. Depende muito da forma como você gosta de se organizar. Tem muitos vídeos aí na internet que ensina a forma correta de organizar. Eu não vou me aprofundar tanto nisso porque não é o foco desse vídeo, mas sim que dá para utilizar o Notion como um organizador de projetos maiores. E aí veio o Discord e o Notes. O Notas eu utilizo para anotações mais do computador ou alguma coisa do tipo. O Discord eu utilizo para anotações tanto no computador quanto no celular. Deixa eu abrir aqui o Notes para vocês dar uma olhada. O Notes eu meio que divido ela em pastas e cada pasta tem cada coisinha ali. Tipo, tem estudos e algumas coisas de empresas e prompts que eu escrevo de inteligência artificial. E basicamente aqui eu vou separando com pastas e com notas, e com as notas vou escrevendo o que tem para escrever dentro dela. É simples, funcional, para mim funciona muito bem. Eu consigo me organizar bem desse jeito. No Discord é uma coisa um pouco mais diferente. No Discord eu utilizo vários canais que é separados por categorias. Tem as categorias que são temas específicos, e nesses temas específicos temos os subtemas dentro dessa categoria. Por exemplo, no projeto de vídeos, eu tenho os vídeos introdutórios para o meu projeto pessoal, eu tenho o chat geral para algumas coisas, eu tenho um cronograma de estudo para eu me estudar mais sobre o assunto, e tenho as atividades para eu fazer. E, por exemplo, sobre jogos ou alguma coisa que eu gosto de entretenimento, eu tenho até uma categoria separada para jogos para jogar, séries para assistir, Minecraft que eu tô jogando e por aí vai. Basicamente, o Discord ele é mais geral, ele não tem uma coisa muito específica. O meu Note, no meu caso, ele é mais estudo e trabalho. O meu Discord ele é mais pessoal, porque basicamente se eu perder alguma coisa, ele vai estar salvo aqui na nuvem do Discord. Então, eu não, eu não sei se eu não acho que eu vou perder tão fácil assim, sabe? Mas tem gente que gosta de usar cadernos, e cadernos são muito bons, porque eles duram para sempre. Então, se a internet do mundo acabar, ou se as nuvens pararem de funcionar, basicamente você tem tudo salvo ali nos seus cadernos. É uma coisa que eu deveria me adaptar, mas eu ainda não me adaptei. Mas caderno é uma coisa muito útil. Só que na correria de hoje em dia você utiliza muito o digital e você fica muito imerso. Mas isso depende de cada pessoa. Tem gente que trabalha melhor com coisas tradicionais do que coisas digitais. Ok. Você tem seu horário de sono bem organizado, você tem, por exemplo, os horários que você sabe que tem energia, picos de energia, você tem seu local para anotar suas ideias, para deixar sua mente limpa. Agora, aonde que eu organizo toda essa bagunça de tarefas que eu tenho para fazer e projetos e não sei o que? Normalmente eu utilizo o Google Calendar. O Google Calendar é um tipo de calendário que ele funciona com tarefas e blocozinhos, e nele eu consigo organizar meus blocos de tarefas, de coisas para eu me organizar no dia a dia. E normalmente eu tenho alguns padrões de coisas que eu repito entre a semana inteira, e tem as coisas que eu preciso estudar dia sim, dia não, ou em tal horário, em tal momento. E é aí que eu uso o Google Calendar. Por isso eu vou te mostrar como que funciona, e é bem simples de usar, na verdade. Bom, eu tenho aqui o meu Google Calendar. Esse Google Calendar eu utilizo para organizar o que eu vou fazer no dia, semana e mês. Basicamente, ele tem todo o meu passo a passo do que eu faço no dia a dia, ou o que eu deveria fazer. Eu não sigo isso muito à risca, porque tem dias que vão ser diferentes e tem dias que vão mudar. Mas é quase a mesma pegada, assim, de
basicamente você segue um padrão assim de dia para você se organizar melhor. Eu gosto de trabalhar com calendário porque o Google Calendário ele tem esse formato de blocos e blocos que são fáceis de você entender, separar de cores e tal. Então eu tenho os blocos pro trabalho, blocos pro sono, pro meu café da manhã, pro meu banho, jantar e até o cronograma de estudos ou cronogramas de conteúdo. Então basicamente aqui eu me organizo basicamente da minha forma que eu acho melhor. E por todavia você pode só simplesmente colocar aqui um bloco e escrever o que você precisa, o horário, a data. Você pode adicionar uma descrição, um anexo do Google Drive, o local, a cor, né, a tag. E você pode colocar para notificar, você pode colocar para deixar ocupado ou livre. E por aí vai. É muitas opções e dá para fazer um bagulho até completinho. Aí isso aqui é muito pessoal, então eu não tenho uma dica para passar em específico, mas organiza do jeito que você consiga lidar. Não faça coisas impossíveis. Não faça as coisas que você acha que não consegue fazer. Faça coisas básicas como seu almoço, café da manhã, trabalho, e por aí vai. Você não precisa seguir 100% o seu calendário porque pode ser versátil, mas ele é uma base para você ter consistência, pelo menos na questão de sono e de horários de você comer e horários de você fazer outras coisas. Agora, coisas que requerem algo mais criativo, eles não têm essa questão de você seguir um horário específico ou sei lá o que. Agora, trabalho, essas coisas mais rígidas, você tem que deixar no seu calendário. Mas isso depende de pessoa para pessoa. Eu só tô passando uma visão aqui para vocês. Bom, tem algumas ferramentas adicionais, né, após você ter toda a sua agenda organizada, todo o seu processo todo organizado. Tem algumas ferramentas adicionais que te ajudam a ser mais produtivo, que seria, por exemplo, Pomodoro. Pomodoro, eu acho que você já ouviu falar. São quatro blocos de trabalho de 25 minutos e 5 minutos de descanso a cada bloco. E a cada 4 blocos você faz um descanso de 15 minutos. E basicamente o Pomodoro ele funciona, mas ele pode ser adaptado da sua forma, do jeito que você quiser. Mas tendo esses horários de trabalho e esses horários de descanso, você consegue produzir com mais eficiência. Então, tem essas ferramentas que você pode utilizar tanto no computador como Fox, ou no celular como o Forest, ou alguns aplicativos que têm essa mesma ideologia de Pomodoro. Mas você que também pode utilizar outros meios de trabalho, depende muito do jeito que você gosta de trabalhar, você pode entrar no profundo, você pode utilizar, sei lá, por exemplo, ferramentas de áudio que te deixam concentrado e alguma coisa assim do tipo. Por isso que não adianta nada você só trabalhar e trabalhar e trabalhar e não ter descanso, porque aí você pode ter um burnout. E esses colapsos, eles realmente acontecem. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Leve em consideração que não adianta você só fazer Pomodoro pelo resto da sua vida e você não descansar. Você tem que ter pelo menos uma vez a semana que você tira um descanso, relaxa sua mente, reseta sua mente e deixe sua mente fluir. Por quê? Por que eu deveria ter isso? Por que é tão importante isso? Porque se você não tem um descanso pelo menos uma vez a semana, você pode chegar a ter um burnout ou enlouquecer um pouco. Então é bom você tratar sua mente como algo que é seu, e tratar o seu corpo como algo que é seu mesmo, e tratar com muita educação e respeito, porque seu corpo ele é muito mais importante que qualquer outra coisa na sua vida. Porque sem a sua vida, você não consegue viver, e sem viver você não consegue fazer outras coisas e por aí vai. Então, trate a sua vida, sua saúde, com muito respeito e muito carinho. Ter uma rotina saudável, ter uma saúde, não é você ser perfeito, mas sim você ter um sistema, uma forma de você se organizar, que toda vez que você acaba falhando uma vez, você consegue voltar nos trilhos e continuar fazendo seus projetos de forma consistente e de uma forma muito melhor. Se você conseguir saber como utilizar as ferramentas como o sono, os picos de energia, suas ferramentas mesmo, como Notion, calendário ou coisa do tipo, ter seus blocos de trabalho e conseguir se organizar de uma forma que você consiga descansar uma vez a semana, perfeito, você vai ter um simples que funciona muito bem. E com isso, tu pode diminuir totalmente ou quase totalmente a sua ansiedade. Mas não adianta nada de fazer isso tudo se você não tem curso firme para fazer suas coisas. Você usa coisas de terceiro para dar desculpa para você.
Por isso, eu tenho um vídeo aqui no Talk Câmera, onde eu explico como o TDAH funciona, como realmente podemos fazer as coisas mesmo com problemas, como podemos mudar nossa vida mesmo tendo problemas, e como fazer as coisas que você acha que demoraria 2 horas em 1 hora, meia hora. Então assiste esse vídeo, ele é muito importante pro seu crescimento, ele foi importante pro meu crescimento e ainda está sendo importante no crescimento. E eu recomendo você assistir alguns vídeos aqui do Talk Câmera, porque eu apresento ideias que eu estou aprendendo, estou aplicando e estou compartilhando. Valeu, falou e tchau!